Olá, graça e paz. Videozinho rapidinho aqui para os irmãos. Irmãos, tem uns atribulados aí na mídia, porque esse é o nome correto para eles. Atribulado. Não gostam de ler a palavra escrita de Deus. Imagina se vão receber alguma revelação que ainda não está escrita aqui, né? De maneira alguma. Veja, eu ouvi um cara aí na mídia, tá virando uma febre. Ele diz que o sacrifício de Jesus tornou os homens em pé de igualdade com Deus. Isso mesmo. Que uma pessoa que trata a outra de igual para igual não tem uma vergonha, não tem uma dificuldade de chegar diante dela e perguntar porque ela é igual. Ela é igual a outra pessoa, da mesma categoria, né? Como se fosse aí, digamos assim, dois reis conversando, né? Já que Deus é rei de tudo. Veja, o cara que age assim, ele tem, para dizer, no mínimo, né, um dos pés dentro dos portões do inferno, para não dizer que já tá os dois, né? E quem ouve um cara desse se faz participando das obras deles, como diz o escritor de Romanos 2, dá uma olhada lá. Mas veja bem, Provérbios capítulo 9, verso 10 e 12, ele diz assim, ó: o temor do Senhor é a sabedoria e a prudência dos santos, o prolongar dos seus dias. Algo nesse sentido. Então veja bem, quem não tem isso, dificilmente vai chegar a algum lugar. E o verso 12 diz assim ainda: se você é sábio, a sua sabedoria o ajuda, mas se você é um escarnecedor, sofrerá as consequências sozinho. Tá? Então, e o livro do Novo Testamento, como eu falei de Romanos, vem acrescentando que quem aplaude, ou ouve, ou concorda com esse tipo de obra infrutífera se faz participante delas. Ou seja, com uma mudança de lei, houve também, de aliança, houve também uma mudança na lei, né? Então, tem que tomar cuidado. E eu não sei de onde que uns caras desse tiram essas ideias de que um homem cristão que segue a Jesus Cristo tem pé de igualdade com Deus. Ele não é nem igual a Jesus Cristo, muito menos igual a um apóstolo, tá? Não é. Não igual aos 12, porque diz que os 12 apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. E diz que a igreja julgará até os anjos que pecaram contra Deus. Ou seja, serão juízes, serão reis e sacerdotes, como está escrito no livro do Apocalipse, que diz que com o sangue dele, Jesus, ele comprou um reino, homens de nação, povos e línguas, e fez dele reis e sacerdotes para Deus. Ou seja, um reino sacerdotal. O reino milenário é um reino sacerdotal em sua essência. Um reino sacerdotal. Agora, muitos não entendem o que é o ofício de rei e de sacerdote na nova aliança. Não sei como que vão agir no milênio aí. Mas veja bem, João 14, 28, Jesus falou assim para os discípulos dele: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E se vocês fossem meus amigos, ficariam contentes com isso. Veja bem, Jesus falou que o Pai é maior que ele. Tem gente que diz que o Pai e o Filho são o mesmo. Eles são o mesmo porque Jesus compartilha do mesmo Espírito do Pai, né? Se tu entender aquele mistério de Efésios sobre deixará o homem seu pai e sua mãe, que se unirá à sua esposa e serão uma só carne, e o apóstolo fala aqui esse mistério a respeito de Cristo e da igreja. Se eu vou deixar uma pergunta para vocês que gostam de estudar: quem é o pai e quem é a mãe que Jesus Cristo deixou para se unir à igreja? Tá? Se você responder essa pergunta, tu vai entender por que Jesus diz que o Pai é maior que ele. Tá? Se o Pai e o Filho são um só, de existir desde sempre, por que Pai é chamado de Pai?
o pai sempre vem primeiro. Filho, se ele é chamado de filho, ele veio do pai, então quer dizer que ele é a segunda pessoa a existir, né? Simples, é uma estupidez enorme quem vive nessa balela trinitariana, né? De três deuses, que existem três deuses, né? O Deus Pai, Deus Filho, até aí tudo certo. Deus é Pai e existe um Deus Filho, Jesus Cristo, ele é um Deus Filho, um pouco menor, porque em João ele falou que o Pai é maior que ele. E no livro de Apocalipse ele fala mais. Jesus fala assim que para algumas igrejas que as obras da igreja não eram perfeitas diante do seu Deus. Além de Pai, Jesus chama o Altíssimo de seu Deus também. Né? Então, seguindo em frente. Colossenses 1,18 diz que Cristo é a cabeça do corpo. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos, para que em absolutamente tudo ele tenha supremacia. Oxe, mas como que eu faço com um texto desse que diz que em absolutamente tudo Jesus Cristo tem supremacia, se tem um cara dizendo que nós somos em pé de igualdade com Deus o Altíssimo, o qual Jesus disse que é maior que ele. Então, uau, os homens já são maiores que Jesus Cristo. São maiores. Que maravilha, né? Colossenses 1, capítulo 1, eu já posso ir descartando da Bíblia, porque realmente não tem como eu enfiar isso aqui nessa teologia aí, tá? Não tem. Filipenses 2, 5 a 11, se tu ler por ali, vai achar que está escrito assim: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, tanto os que estão no céu, quanto os que estão na terra, como também os que estão embaixo da terra. Por que os joelhos vão se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é Rei e Senhor? Se você está em pé de igualdade com o Pai, não é? O próprio Deus, você está maior que Jesus Cristo. Por que vai se dobrar para Ele? Por quê? Por quê? Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Tu entende como uma teologia falsa ela leva a muitas contradições? E eu só li aqui uns 3 ou 4 versos da Bíblia, uns 3 ou 4 textos. Se eu for ler, vai achar uns 300, mais ou menos. Que diz que o Pai é soberano sobre tudo, inclusive sobre o Filho. Tá? Aí tem gente, leia João 14, 28. Jesus está falando que o Pai é maior que ele. Apocalipse, ele chama o Pai de meu Pai, de meu Deus. E aí? Nos evangelhos ele fala mais sobre isso. Eu volto para aquele que me enviou. Sabe, é difícil de entender que existe uma família no céu. Não é, né? Dá para entender que existe uma família no céu. Sabe? Se Jesus deixou pai e mãe, tenta entender quem é o pai e a mãe de Jesus. É um mistério. O escritor que escreveu a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele falou que é um grande mistério. Mas se a gente pegar e já começar a ler na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, como é que a Bíblia se refere a Deus? Elohim. Elohim é deuses. É Deus no plural. Por que deuses? Porque está falando do Pai, do Filho e de quem mais? Tá? Tem que ser pelo menos 2. Esses 2 são bem conhecidos, né? Então, e quem é a mãe dessa família celestial? Vou fazer um vídeo sobre esse assunto uma outra hora, bem mastigadinho, para que todos entendam sobre isso. Tá? Vou fazer alguns vídeos também sobre os falsos pais da igreja, que muitos adoram. Quem são eles? Hegel, Agostinho de Hipona, né? E por aí vai indo. Esses caras aí que a galera chama de Santo Agostinho. Quem era ele? Quem era ele de verdade? Né? Porque os ensinamentos deles são platônicos, né? São ali dessa vertente filosófica que tenta explicar Deus de uma forma abstrata, não espiritual. Por isso que essa doutrina ela vem vindo desde esses tempos e vem destruindo, vem sabotando a fé
verdadeira em Cristo. Por isso que a igreja não desenvolve, sabe? Ela, em vez de estar indo para cima, o povo cristão está indo para baixo. E a prova disso é a decadência moral e cultural do mundo de hoje, tá? Se a igreja fosse eficiente, ela mudava o meio onde ela vive, o meio onde ela permeia. Não muda. Não tem essa capacidade, porque o poder de Deus é retido, ele é afastado de onde não há conhecimento, tá? Oséias, o livro do profeta Oséias vem nos dizer algo interessante, que diz assim: visto que, como é? Deixa eu me lembrar. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Veja, não é falta de fé. Não é falta de fé. Não é falta de culto. Não é falta de ofertas e dízimos, que muitos pregam por isso sem entender também. Não é falta de comunhão, ou seja, de culto, de a igreja. Não é falta de boas obras, porque todo cristão pratica boas obras, em maior ou menor número. Isso é um fato. É falta de conhecimento. E aí a segunda parte desse verso, ele diz assim: visto que desprezaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Olha só a sentença de condenação que há nesse verso. A ignorância, ela é um pecado mortal, que as pessoas não se atentam para ele. É o mais mortal de todos os pecados. Se você ler a Bíblia, o conhecimento é o mais mortal de todos os pecados, a falta dele, a ignorância, a falta de conhecimento. Porque ela te afasta de Deus, te afasta da lei dele, não abre teus olhos para aquilo que é certo e é errado. E veja, terminando o texto de Oséias, ele diz assim: e também rejeitarei a seus filhos. Sabe por que Deus rejeita os pais e os filhos? Porque se os pais não conhecerem a Deus, como é que eles vão ensinar os filhos o caminho que devem andar? Lembra? Ensina o teu filho e o filho do teu filho. Isso é mandamento de Deus. Mas se você não aprendeu nem para você, como é que você vai ensinar o teu filho e o filho do teu filho? Não vai, né? Então, é por isso que é uma outra geração que é rejeitada. E assim a decadência vai indo, vai acontecendo, até que existam poucos que restauram a verdade, bem poucos. E eles ainda são perseguidos e oprimidos, como Jesus falou. Então, o que eu digo para você que está me ouvindo: não siga falsas teologias, não seja criança levado pelo vento de doutrinas maléficas, tá? Fique na sã doutrina. Leia. Busque conhecimento. Porque a Bíblia diz que a falta do conhecimento, ela leva ao perecimento da alma no fogo do inferno. Esse é o preço da ignorância. É condenação total, meu parceiro. Não tem escapatória. Não vai atrás desses pregadores coach, né? Coaching. Esses frescos da atualidade, que são palestrantes, que se eles ficassem dando palestra, seria top. Não mete as coisas santas no meio do que é profano. Não vai falar daquilo que não conhece. Não conhece, não domina, não entende nada, né? Só arranhou a casca do ovo e está querendo oferecer a casca do ovo para as pessoas comer, em vez de oferecer o ovo todo. Então, como diz aquela palavra que todo mundo conhece: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Jesus ensinou que é a verdade numa oração que ele fez aos apóstolos, lá no livro de João, capítulo 15, 19, por ali. Que ele diz, ele ora pelos apóstolos e por todos aqueles que iriam crer no nome dele no futuro. Ele fez uma oração profética para o futuro. E ele diz assim: santifica-os. Ele está orando para o Pai dele, para o Pai Celestial, Deus de todos. Ele diz: santifica-os na tua palavra, na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Entendeu? Então, assim, verdade que liberta é palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Segundo nossos conhecimentos, é do Gênesis ao Apocalipse.
Só que tem muitas verdades que não estão aqui dentro ainda. Tem livros aí que os homens consideraram não inspirados, mas foram os homens, não foi Deus. Porque tem um apóstolo que escreveu assim: não despreze os livros inspirados. Está numa carta de Paulo, não lembro qual delas. Livro de Enoque, grande livro que deveria de estar na Escritura. Ele é citado na Escritura várias vezes. O livro dos justos. Onde estão as crônicas do profeta Samuel, do vidente Natã, de tantos outros que a Bíblia menciona. A Bíblia fala de muitos livros que não estão nela, pelo menos 17. Isso, 17 livros. A Bíblia menciona 18 livros. 18 livros que não estão aqui no cânon bíblico. Mas tem referência deles como livros santos. Tá? Mas não estão, mas tudo bem. Isso aqui é o suficiente para muita coisa. Para muita coisa. Inclusive para a tua salvação. Tá? Para te mostrar o caminho da salvação. Para te trazer liberdade para a tua vida, para a tua alma. Então, o que acontece? Não siga esses lobos devoradores. Eles só querem ter dinheiro. E em segundo lugar, eles querem a tua alma também. Porque se você ler o livro do Apocalipse, lá diz que há uma cidade na qual será vendida até a alma dos homens. Até almas serão vendidas. Tem gente que está vendendo igrejas, sabe? Abre um CNPJ, faz uma igreja, adquire ali vários membros, né? 1.000, 2.000 e vende. É negócio, está vendendo a alma dos homens. Complicado. Mas assim, se você tem conhecimento, teus olhos estão abertos, você não vai ter problema com essa descendência de serpentes, né? Que são filhos de serpente. Sabe, tem uma aparência de cordeiro, mas fala como? Fala como um dragão. A Bíblia já alerta sobre esses falsos profetas. Que parecem um cordeiro, mas fala como um dragão. Heresias destruidoras, meus irmãos, elas entram sorrateiramente para dentro da igreja e disfarçadas de uma verdade. Agora, quando você conhece toda a verdade e você pega elas e passa por um crivo das escrituras, dificilmente alguma falsa teologia se sustenta. Agora, a partir do momento que você sabe que ela é falsa, que ela não é verdade, e você continua seguindo, aí realmente você merece ir para o buraco para onde você está indo. Tá? Não há esperança para ti. Há uma condenação horrível de juízo e de condenação, como escreve o escritor de Hebreus, que diz que aquele que conhece a verdade, mas escolhe seguir a mentira, não há expectativa de arrependimento. O que vai fazer o homem se arrepender? O único arrependimento que existe para o homem, a única esperança de mudança de vida que existe para ele é em Cristo Jesus. É esse batizar e começar uma nova vida. Agora, se ele volta para o mundo, ele volta a pecar, ele quer seguir as coisas erradas, o que pode tirar ele de lá de novo? Existe outra coisa que tira o homem do pecado além de Cristo Jesus? É por isso que o escritor de Hebreus falou, não resta esperança de arrependimento para ele. Porque assim, o arrependimento vem pela pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é quem? É pregado que Jesus morreu por todos para que eles possam se reconciliar com Deus. E existem, claro, os rituais de batismo, comunhão, etc., aí, de ceia, que são os rituais da nova aliança para você se tornar efetivamente membro da nova aliança. Mas nascer de novo é o que mais importa. Agora, se você já nasceu de novo e você volta para a lamaceira, o que vai te tirar de lá de novo? Não há outro Cristo fora de Jesus. Não tem outro meio. Tu não pode comprar a tua salvação. A Bíblia diz que ninguém, mesmo dispondo de toda a riqueza do mundo, consegue livrar a alma de alguém do juízo. Então não tem nenhuma expectativa além de Jesus. Entende? Então o escritor de Hebreus, vendo isso, escreveu, porque existem muitos perigos no mundo espiritual, muitos perigos, e um monte deles são mortais. São perigos mortais.
Se você cometer certos erros, não há como você reparar eles. Eles são destruidores do elo que liga você a Deus. Então cuida para você não destruir o elo que liga você a Deus. Porque para você querer refazer ele, você vai ter que crucificar Cristo de novo só para si. Como o escritor de Hebreus escreveu. Então você vai estar crucificando Cristo só para si de novo, vai estar expondo ele a vitupério. E você se torna culpado da morte dele. Então você recebe uma condenação pior do que você não tivesse conhecido ele. Tá? Pior. Bem pior. Se você julgar isso espiritualmente. Tá bom? Irmãos, graça e paz a todos. Tá? Curta, comente, compartilhe, acompanhe as nossas redes sociais. Tá? Esse vídeo provavelmente vai subir no Facebook e também vai subir aí no canalzinho do quadradinho vermelho, tá bom? Lá no YouTube. Então você dá uma pesquisada nas nossas redes sociais, acompanha, segue a gente, compartilha, comenta. Tem alguma dúvida, bota nos comentários, a gente faz uma somativa aí dos comentários depois e esclarece dúvidas para os irmãos, tá bom? Logo mais vem mais alguns vídeos bacanas aí na sequência, amém? Graça e paz a todos.